Operadores do submundo. Eles estão na sua tela, na sua TV, no seu feed, no seu inconsciente. Eles cantam, eles opinam, eles emocionam, eles apenas se posicionam. Mas, no tabuleiro invisível do poder, eles cumprem um papel muito específico. Hoje, você vai entender quem são os agentes táticos e por que pessoas famosas, admiradas e influentes acabam funcionando como vetores de narrativas. Bem-vindo aos Operadores do Submundo. O que são agentes táticos? Agentes táticos não são vilões, e essa é a parte mais importante de entender. Eles não se reúnem em salas escuras, não assinam pactos secretos, não recebem ordens diretas. Eles fazem algo muito mais eficiente. Eles legitimam ideias para milhões de pessoas. Um agente tático é qualquer pessoa que possua três coisas: visibilidade, credibilidade emocional, capacidade de moldar opinião. No Brasil, temos exemplos claros disso. Quando uma cantora do alcance de Anitta se posiciona, ela não fala apenas como artista. Ela fala como símbolo cultural, como referência de comportamento, como modelo para gerações. Não importa se você concorda ou discorda, o impacto já aconteceu. O mesmo vale para criadores digitais como Felipe Neto. Ele não é apenas um youtuber. Ele se tornou um polo de opinião, um radar ideológico, um tradutor de narrativas complexas para o público jovem. Quando ele fala, milhões não analisam, repetem. Mas os agentes táticos não são apenas os novos rostos da internet. Eles também vêm do passado. Quando Xuxa se manifesta, ela carrega décadas de afeto, memória emocional, autoridade simbólica. A mensagem ganha peso não pelo conteúdo, mas por quem a entrega. O mesmo acontece com figuras respeitadas como Fernanda Montenegro. Aqui, não estamos falando de entretenimento, estamos falando de legitimidade moral. Quando alguém assim fala, o público não escuta com o ouvido crítico, escuta com reverência. E então chegamos ao maior agente tático coletivo do país. Um ecossistema inteiro, a TV Globo. Mais do que um canal, ela é um conglomerado de narrativa. Novelas moldam comportamentos, jornais definem relevância. Programas de entretenimento normalizam discursos. Nada disso precisa ser combinado em segredo. Funciona porque é estrutural. A Globo, assim como outros grandes grupos de mídia, não diz o que você deve pensar. Ela decide sobre o que você vai pensar hoje. E isso é poder. Agora, entenda o ponto central. Os operadores do submundo não controlam diretamente essas pessoas. Eles controlam o ambiente, o clima cultural, o tom do debate, os limites do aceitável. Os agentes táticos apenas navegam nesse ambiente, achando que estão escolhendo o caminho. Ideias nascem em ambientes fechados, são testadas em fóruns, ajustadas em bolhas, empacotadas emocionalmente. Quando chegam aos agentes táticos, já estão prontas para consumo. E aqui entra o golpe de mestre. Quando vários agentes táticos diferentes passam a repetir ideias parecidas, o público pensa: todo mundo está falando disso. Então deve ser verdade. Mas todo mundo são apenas alguns rostos certos no momento certo. Não é censura, não é complô clássico, é orquestração cultural. E funciona justamente porque parece natural. O mais perverso disso tudo é que os próprios agentes táticos acreditam que estão sendo autênticos. E muitas vezes estão. Mas a autenticidade não impede manipulação. Apenas a torna mais eficiente. Enquanto você discute com o influencer, briga com o artista, odeia o apresentador, os verdadeiros operadores não aparecem. Eles observam e ajustam o próximo movimento. A pergunta final não é quem está certo. A pergunta é: quem decide quais vozes ganham palco e quais desaparecem? Se você entendeu isso, já está fora do piloto automático, porque enxergar o jogo é o primeiro passo para não ser apenas peça.
Os agentes táticos não destroem sociedades com força. Eles fazem algo muito mais eficiente. Eles reprogramam. Enquanto você acredita que escolhe o que pensar, alguém já escolheu o que você vai sentir. Um agente tático é a ponte perfeita entre o poder invisível e a massa distraída. Ele traduz ideias perigosas em discursos aceitáveis, transforma caos em tendência e conflito em entretenimento. Eles estão na música que você canta, na opinião do influenciador que você confia, na manchete que você compartilha sem ler. E quando você percebe, já está defendendo algo que nunca escolheu conscientemente. O caos social não começa com guerra. Começa com divisão emocional. Os agentes táticos alimentam tribos, criam inimigos simbólicos, fragmentam a sociedade em bolhas que não se escutam mais. Direita contra esquerda, homens contra mulheres, povo contra povo, cada lado convencido de que está lutando pelo bem. Enquanto o tecido social apodrece em silêncio, eles não dizem odeie, eles dizem seja justo. Não dizem destrua, dizem questione. Mas toda dúvida é guiada, toda indignação é direcionada, todo debate é roteirizado. O resultado? Desconfiança generalizada, instituições enfraquecidas, pessoas isoladas, ansiosas, confusas. Uma sociedade emocionalmente instável é uma sociedade fácil de controlar. E o mais perverso? Os próprios agentes táticos raramente sabem que estão cumprindo esse papel. Eles acreditam que são livres, que estão apenas se posicionando, que estão do lado certo da história. Mas são peças, bem vestidas, bem pagas, bem admiradas. O caos social não é um acidente, é um processo. Lento, silencioso e extremamente lucrativo para quem observa de cima. A pergunta não é se os agentes táticos vão levar o mundo ao caos. A pergunta real é: você vai continuar assistindo ou vai começar a enxergar?